Olá, galera vascaína, olá, gigantes vascaínos, vascaínos e vascaínas espalhados por todo o Brasil. Esse é o canal Vasco é Gigante, trazendo informações do nosso clube querido e amado, Vasco da Gama. Galera, nesse boletim de informações, vamos falar sobre o Corinthians, que levou a suspensão, e isso é bom para o Vasco. Vamos falar também, pessoal, sobre o Cuesta, né, que volta à zaga com Roberto Renan. Vamos falar também, pessoal, sobre os jogos do Vasco, né, que andou levando muitos gols nessa temporada. Vamos falar também, pessoal, sobre o jogo de logo mais, né, os treinos de ontem e o jogo de logo mais, às 18h30. Mas antes, pessoal, eu peço a sua ajuda, a sua colaboração, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que a plataforma reconheça o meu trabalho e divulgue para mais torcedores vascaínos espalhados por todo o Brasil. Peço também, pessoal, a sua colaboração, que você divulgue aí o canal Vasco é Gigante para mais torcedores vascaínos, amigos, pessoas próximas, para que eles deixem o joinha e o YouTube reconheça meu trabalho e divulgue aí para vascaínos espalhados por todo o Brasil, vascaínos e vascaínas. Vocês estão ajudando um vascaíno, vascaíno ajuda vascaíno, né? Agora vamos falar sobre o Corinthians, né? Sobre o Corinthians que levou aí um gancho aí, levou uma suspensão sobre a lambança aí com o clássico entre Palmeiras e Corinthians. O Corinthians levou suspensões, né? Não vai poder jogar contra o Vasco esse domingo que vem o outro. O Vasco vai enfrentar o Corinthians, vai ser jogo difícil. E o Corinthians não vai poder realizar, o jogo no seu estádio, na Química Arena, né? Neoquímica Arena. Então, o Corinthians foi suspenso pelo STJD, vai pagar uma multa de R$ 112 mil. Os jogadores Mateuzinho e o, o, o goleiro Hugo Souza não vai poder enfrentar o Vasco, isso é uma boa. Né? O Andrei também pegou suspensão, mas o Andrei pegou suspensão do jogo. O Mateuzinho e o goleiro Hugo Souza pegou mais jogos. E o Vasco, domingo que vem esse o outro, vai enfrentar o Corinthians lá. E isso é uma notícia boa para o Vasco, que o Corinthians não vai realizar os seus jogos, né? Lá na Neoquímica Arena, que o Corinthians lá é muito forte, bastante forte. E aí, isso é bom para o Vasco. Por isso eu estou trazendo essa informação aqui, cara. Agora vamos falar sobre o Cuesta, né? O Cuesta agora que depois de 2 meses vai voltar à zaga titular, né? Agora contra o São Paulo. O Cuesta tem uma missão, de diminuir os gols, né? Que o Vasco vai levando. O Vasco vai levando bastante gol, né? O Cuesta vai assumir aí a vaga do Alan Saldívia, que levou o terceiro cartão. Né? Então o Cuesta tem esse compromisso aí. E ele junto com o Robert Renan na zaga, agora contra o São Paulo, daqui a pouco, diminuir, cessar essa onda de gol que o Vasco vem levando, principalmente nos finais do jogo. Né? O Cuesta, sempre como reserva, e agora tem essa missão aí de impedir que o Vasco leve tantos gols como vem levando ultimamente. Né? O, o Vasco da Gama, nessa temporada de 2026, em 25 jogos, levou 22 gols. Cara, é muito gol, 25 jogos levar 22 gols, é muito gol, é muita. A zaga vazada, está sendo bastante vazada, cara. E no Brasileirão são 17 gols sofridos e, e, 16 feitos. Né? Quer dizer, em 11 jogos do Brasileirão, o Vasco fez 16 gols e levou 17. Veja só, cara, veja só que como a zaga vem cochilando, como a zaga vem falhando, né? Falha de zaga, a gente viu aí em vários jogos que a zaga falhou mesmo, né? Dava um branco ali, principalmente contra o Botafogo, aquele gol da virada do Botafogo, a zaga ficou dormindo, cara. Agora, no jogo passado aí pelo Brasileiro contra o Remo, a zaga parou, né? Então, cara, é essas coisas que tem que ser corrigido. Isso, falar em correção, o Renato Gaúcho corrige sempre. Mas quando chega na hora do jogo, parece que dá um apagão, os jogadores parece que saem de si, dá uma cochilada no campo aí, no jogo, e leva esses gols. Então, como o Renato Gaúcho já pediu, o zagueiro tem que vir urgente um zagueiro, principalmente o zagueiro ali que cai pela direita da zaga,
Roberto Renan atua pela esquerda, tem que vir um zagueiro de alta estatura ali, bom em bola aérea, porque, cara, tá horrível essa zaga do Vasco levando gols em todos os jogos. Todos os jogos o Vasco levou gol, entendeu? É por isso que a defensiva do Vasco precisa melhorar muito. O Renato Gaúcho já falou nas entrevistas que trabalha muito esses jogadores no treino, aí nos treinos, e quando chega no jogo parece que cara, é um Deus nos acuda, né? Então, o Vasco em 25 jogos na temporada sofreu 22 gols, cara. 22 gols são muitos jogos, são muitos gols, né? Sofrido. No Brasileirão, sofreu 17 gols em 11 jogos e marcou 16. Cara, agora o interessante é que os centroavantes, cara, não estão marcando gol. O Vasco tem um domínio de bola ali, um grande domínio de bola na frente ali, mas quando é para finalizar, aí peca, cara. Aí não tem. Você viu o Andrés Gomes, vai parte para cima, lança a bola na área, cadê o centroavante? Desses 16 gols marcados, Thiago Mendes marcou 3, Cauã Barro marcou 3, DVD marcou 2 gols, Coutinho marcou um gol, Brenner marcou um gol, Puma Rodrigues marcou um gol também, Andrés Gomes marcou um gol, para você ter uma ideia, cara. Eu tenho uma ideia que os centroavantes, né, que está lá para resolver, para ser matador, não tá fazendo gol. O DVD fez 2 gols agora em 16 jogos, nesses 11 jogos do Campeonato Brasileiro. Tá faltando coisa aí, tá faltando jogador, pessoal. O Renato Gaúcho assumiu esse compromisso, né, como sempre fala aqui, pegou o Vasco com um ponto só. Hoje o Vasco está na 13ª colocação também, porque cochilou bastante aí. Então o Vasco era para estar lá entre o sexto, mas essas falhas da zaga, principalmente em final do jogo, o retrato aí onde o Vasco está. O Vasco está precisando de um bom zagueiro ali pelo lado direito da zaga. O Vasco está precisando de um camisa 5 ou um camisa 8 ali, né, na volância, para ficar junto ali com o Thiago Mendes. O Vasco está precisando de um, um meia, um armador ali, cara. Entendeu? Que não temos. Ali temos o Tietê, vai, mas não é aquele meia armador, cara, que mostra, né, que dá aquele passe que deixa o jogador na cara de gol. Não tem esse jogador ali no meio do campo. Falta um centroavante matador, cara. Centroavante lá que venha para definir a jogada lá, porque está faltando. O Spinelli, o Vasco trouxe o Spinelli. O Spinelli era um matador lá no Del Valle, 25 gols, artilheiro, fez 25 gols, 35 gols na temporada. Ele chegou aí, cara, parece que ainda não se adaptou ao futebol brasileiro, não está fazendo gol. Entendeu? Fiz um golzinho, se não me engano, foi contra o Fluminense. Cadê, cara? Cadê os contratados que não está resolvendo, cara? Tá difícil mesmo. Se o Vasco continuar assim, cara, ele não vai passar dessa 13ª colocação aí. Disso abaixo, cara, porque tem que trazer jogador, como o Renato Gaúcho já pediu várias vezes, tem que trazer jogadores que venham para ser titular, jogador de alto nível, cara. Temos bons jogadores, mas, cara, não tá se entregando. Meia dúzia aí não tá jogando, cara. Como o Pedrinho entrou lá no vestiário aí, o Pedrinho disse poucas e boas, chamou o jogador de atenção, disse que no Vasco não, para jogar no Vasco tem que ser jogador de garra, tem que ter garra, tem que ter sangue na veia, cara. Não é jogador frouxo, não. Foi o Pedrinho disse, deu um puxão de orelha. Quem sabe agora, hoje contra o São Paulo, esse puxão de orelha, essa chamada lá que ele deu nos jogadores, não resolva, cara, porque tem jogador cochilando, né? O Marino Inestrosa, cara, até agora não sabe para que veio. O Vasco gastou 30 milhões de reais no jogador. O jogador é destaque lá no Atlético Nacional, na Colômbia. Jogador de seleção, ele tá aí, cara. Né? 3 meses vai fazer e cadê o Marino Inestrosa que não está fazendo nada? Né? O Matheus França, outro, cara. Pelo amor de Deus, cara. O Vasco paga 1 milhão a jogador desse para não estar andando em campo, para estar um jogador a menos quando ele está jogando. É um jogador a menos. Ele e o Marino Inestrosa. E eu não sei que o Vasco tem que devolver esse jogador lá, o Matheus França ao Crystal Palace. E aí, ou se não, trabalhar esse cara, eu não sei como é que vai fazer na parada
na janela do meio do ano, um mês de treino aí, vai treinar para botar esses caras, cara, porque senão, cara, faz uma barca aí e dispensa esses jogadores que não estão fazendo nada. Aí, galera, o Vasco ontem, né? O Vasco ontem treinou, o treino, né? Dando sequência o jogo de hoje, né, a preparação para o jogo de hoje. Hoje o jogo será às 18h30, logo mais, né, eu já estou aqui vestido com o meu manto sagrado. O Vasco vai para cima do São Paulo hoje, tem que ganhar, né? E o Vasco fez a preparação, o Cauã Barros, que sentiu o tornozelo contra o Remo, treinou, né? Está confirmado hoje, né, como titular. O Renato Gaúcho, durante a semana, treinou várias formações ali no ataque, né? E ele achou melhor colocar o Rojas. O Rojas hoje vai jogar aí caindo pela direita, né? O Andrés Gomes, lateral, ali atacando pela esquerda. Rojas atacando pela direita e o DVD centralizado. A provável escalação hoje contra o São Paulo é Léo Jardim no gol, PH na lateral direita, Cuiabano na lateral esquerda, Cuesta e Robert Renan na zaga, Cauã Barros, Thiago Mendes e Tietê no meio. No ataque, Andrés Gomes pela esquerda, Rojas pela lateral direita e DVD centralizado. A não ser que o Renato mude, né? Porque tem o ataque sempre tem dúvida ali, ele pode colocar o Spinelli, pode colocar o Brenner, né? Mas ele vem escalando sempre o DVD como centroavante ali centralizado. Sabemos que o DVD não é centroavante, o DVD sempre atua pela lateral esquerda ali, à frente, mas vamos ver, essa é a provável escalação. O Vasco hoje não pode pensar nem em empatar. Tá? O Vasco hoje tem que ser vitória, vitória, vitória. Né? Com certeza a galera do Vasco, a torcida estará lá, né, apoiando. A torcida do Vasco está meio, né, chateada aí com os últimos jogos, 5 vitórias, 5 jogos sem vitória, né? 5 jogos, desses 5 jogos o Vasco teve 2 derrotas e 3 empates. Esses 3 empates começou, né, ganhando e cedeu o empate no final do jogo. Não está bom, né? O Vasco tem que ganhar hoje contra o São Paulo. O jogo tem a transmissão exclusiva do Amazon Prime, né? O jogo será às 18h30. E estamos lá para apoiar, né? Hoje o placar é 2-0. O Vasco hoje não vai levar gol e vai ganhar o jogo de 2-0. É isso aí, galera. Tem que pensar positivo, né? O Vasco precisa dessa vitória, porque tem o Internacional colado com ele, tem o Santos colado com ele ali, com 13 pontos também. Né? O Vasco está em 13º colocado. São Paulo está em terceiro colocado com 20 pontos. O Vasco tem 13 pontos, a 13ª colocação. Em seguida vem o Internacional, que vai jogar em casa também com 13 pontos. Depois vem o Santos, que vai jogar em casa também, tem 13 pontos. Depois vem o Corinthians, lá mais embaixo, com 11 pontos. E o Cruzeiro saindo do rebaixamento ali, o primeiro do rebaixamento, da zona de rebaixamento, mas o Cruzeiro com certeza vai sair dessa situação. O Cruzeiro tem um bom elenco, com 10 pontos. Então o Vasco tem que ganhar, porque se o Vasco empatar ou perder, cara, aí uma crise vai se instalar mesmo, né, no Vasco, porque já está começando aí uma pontinha de crise aí, a torcida vaiando os jogadores, vaiando o clube, já vaiou o, o treinador. O treinador não tem culpa, Renato Gaúcho assumiu esse o Vasco aí, sabendo com o que tinha em mãos. O Vasco prometeu em contratar na janela do Nacional, não trouxe jogador, agora só na janela internacional. Aí, e o Renato Gaúcho está fazendo o que pode. Os jogadores, a maioria que não estão se entregando em campo, né? Um ou dois jogadores como Andrés Gomes, que é um guerreiro, ele e o Thiago Mendes, cara, o jogador tem que ser como esses caras, se entregar mesmo, 100%. Hoje os jogadores têm que entrar focados 100% do início ao fim, cara. Não cochilar, ir para cima, ganhar esse jogo, porque o Vasco está precisando urgentemente da vitória, cara. Urgentemente o Vasco está precisando da vitória, porque perder hoje a coisa não fica boa, não, cara. O Vasco vai para o jogo hoje sem nenhum desfalque, né? O desfalque vamos falar que é o Alan Saldívar, mas o Alan Saldívar também não vem bem na zaga, vem levando bastante gol aí, vem falhando muito. O gol do Remo foi uma falta que o Alan Saldívar fez ali na cabeça da área ali. Então,
Cuesta hoje deve entrar, Cuesta hoje vai entrar, vai ser titular, o Cuesta hoje deve mostrar, né? Tem que mostrar que para que veio, né? Para o Vasco da Gama, tem que mostrar, ganhar também a titularidade. Cuesta é um bom jogador, vamos ver como é que vai ficar esse jogo hoje, essa zaga hoje, né? O São Paulo vai ter o Lucas Ramon, né? Rafael Tolói e Marcos Antônio de desfalque. Isso é uma boa também, o Vasco tem que aproveitar aí, o Marcos Antônio é um meio de campo muito bom, Rafael Tolói na zaga ali é muito seguro, então com esses desfalques, o Vasco só tem a ganhar. Galera, por enquanto é só, né? Mais tarde estamos aí, às 18h30, apoiando o nosso gigante da colina, Vasco é para quem acredita, cara. É isso aí, galera. Mais uma vez eu peço a sua ajuda, a sua colaboração, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que a plataforma reconheça o meu trabalho e divulgue para mais vascaínos espalhados por todo o Brasil, galera. Valeu, tchau.